Boa noite, caros irmãos e irmãs. Vamos dar então continuidade ao nosso estudo, a loucura do livro A Loucura sob Novo Prisma, e Dr. Bezerra de Menezes, quando encarnado estava, e vamos fazer uma breve prece e vamos então dar continuidade ao nosso estudo. Deus Todo-Poderoso, nós aqui estamos uma vez mais, Senhor, buscando compreender as tuas leis, buscando compreender os teus ensinamentos a partir da razão. Sim, Senhor, a razão também nos é importante para termos a compreensão das luzes que o Senhor a todos nos envia. Ajuda-nos, Senhor, conforta-nos também, pois que na busca do esclarecimento muitas vezes sentimos dores necessárias, dores das dúvidas, mas que são de algum modo retiradas porque tendo explicações racionalizadas. E assim, Senhor, pela luz da razão, podemos conhecer um pouco melhor. Abençoe-nos a todos, encarnados e desencarnados, a todas as famílias aqui representadas. Assim seja. Vamos então continuar a leitura aqui do primeiro tópico que Bezerra de Menezes fala para nós termos uma prova decisiva, não é? Segundo ele, sobre as questões, né, da tradição popular que trazem eventos da existência da alma. E continua ele, né, no estudo. Está no mesmo caso e conduz as mesmas deduções o que se encontra no livro de Tobias. O moço foi longe da casa paterna e teve encontro com um mancebo que o acompanhou e o livrou de ser devorado por um peixe, cujo fel mandou guardar para curar a cegueira do pai. Boa noite, minha princesa Bia. Oi, eu aqui, né? Anteriormente a reunião de desobsessão no grupo e você em casa, né? Sentindo falta de estar lá na escrivaninha, né? No quarto, e você deitado. Nós estamos aqui estudando. Boa noite, a Marli. Continuemos. De volta a casa, produziu a cura e, oferecendo-lhe à família agradecida metade de sua fortuna, fez-lhe sentir que a Deus devia o benefício e declarou ter sido Ananias, filho de Azarias. Dizendo isso, desapareceu da vista de todos. Passando destas tradições escritas e autenticadas pelo autor da Bíblia, façamos obra com outras inéditas que poderão ser autenticadas. Antes de passarmos aos relatos que Dr. Bezerra de Menezes vai passar para nós, vamos falar um pouco dessa experiência relatada aí no livro de Tobias. O livro de Tobias ele encontra-se na Bíblia Católica, não se vai encontrá-lo nas Bíblias de edições protestantes, né? Igual a evangélicos, né? Mas eu não gosto de usar o termo evangélicos porque nós também somos evangélicos, pois buscamos seguir os ensinamentos, né, narrados pelos evangelistas, ensinamentos de Jesus Cristo. Católicos são evangélicos, também buscam
seguir esses ensinamentos, desconsiderando aí questões teológicas específicas que podem dizer que não se segue ou se segue, mas o resumo aqui é que nós estamos buscando seguir, né, os ensinos de Jesus Cristo. E no livro de Tobias, que se encontra na Bíblia Católica, por quê? Porque em 1546, depois da Reforma Protestante, ele foi aceito como um livro canônico. Então ele é chamado um deuterocanônico, né? A este livro de Tobias e a outros livros deuterocanônicos. Mas o livro de Tobias, ele também se encontra na literatura hebraica, na literatura religiosa hebraica. Ele não está na Bíblia hebraica, na Tanakh. Ele não está na Tanakh, na Bíblia hebraica. Mas ele é um livro até hoje lido nas sinagogas, estudado e busca-se bem interpretá-lo. Os rabinos buscam bem interpretá-lo. Então, há um respeito, né, para com este livro, ainda que não esteja na Bíblia hebraica, mas faz parte da literatura religiosa hebraica e faz parte também da Bíblia Católica, que em 1546 a Igreja Católica colocou como livro canônico. Então, deuterocanônico seria algo sem após, né, de outros livros canonizados. E neste livro, né, o moço né, que aparece a Tobias, boa noite, Juliana, ele acompanha o Tobias e que é um jovem que vai para longe da sua casa e se encontra com um outro jovem, com um mancebo, que o acompanhou. E esse jovem livra de ser devorado por um peixe. Ele manda Tobias então guardar o fel para curar a cegueira do pai dele, né? O pai, em segundo algumas traduções, também se chamava Tobias. Alguns colocam Tobit. Ele volta para casa, produz a cura, né? Esse jovem, e a família agradecida dá a ele metade de sua fortuna. E ele faz com que então eles sintam que a Deus deviam um benefício. E aí nós temos já uma lição, né? Vocês devem benefício a Deus, não a mim. Se forem fazer algo, façam em nome de Deus, mas não para o meu benefício. E enquanto espíritas, nós vemos aquela lição que está em O Livro dos Médiuns, que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, de que o médium curador, ele não deve aceitar dinheiro. Não só o médium curador, o médium também. Imaginem se eu, por cada carta psicografada, fosse cobrar. Seria algo realmente para eu estar sendo verdadeiramente sendo um médium verdadeiramente de desconfiança. Não se teria confiança para com a minha pessoa enquanto médium, porque eu poderia muito bem estar buscando forjar informações para que pudesse assim ganhar dinheiro com isso. Nós vemos já uma lição aqui. E aí ele declara ter sido Ananias, filho de Azarias. Dizendo isso, desapareceu da vista de todos. Então nós temos aqui um fenômeno
de agênere. Segundo Kardec, no livro A Gênese, ele trata desse fenômeno dos agêneres. O que é isso? Vem do grego agenoi, isto é, aquele que não é gerado, não gerado. Por que não gerado? Justamente porque não tem uma vida biológica. É um espírito que aparece, está totalmente materializado, ele aparece e em aparecendo ele fica completamente materializado, podendo ser tocado. É um fenômeno que ocorre. Esse jovem passou alguns dias ao lado, do jovem Tobias e não só ofereceu a cura, mas ainda ao final desapareceu da vista de todos. E eles viram, segundo o livro, eles viram e entenderam que era um anjo de Deus, era um mensageiro do Senhor. Anjo, repetindo, em hebraico malak e em grego angeloi, que quer dizer mensageiro ou ministro ou enviado. Então, para os judeus, para os hebreus, anjo não é aquela figura, trazida como nas pinturas do renascentismo, com asas, e para representar a inocência, crianças nuas, gordinhas, para dizer que eram então saudáveis, e ricas, porque assim era a ideia da época, quanto mais gordo alguém, poderia se dizer que aquela que bem comia. Não se conhecia problemas de disfunções glandulares, o problema próprio psicológico da compulsão alimentar, problema da ansiedade, promovendo também esse sintoma da compulsão. Enfim, não se tinha essa percepção. Pessoas pobres, gordas, falavam-se o quê? Elas viviam então nas casas dos ricos a comer, Enfim, são coisas que a gente, um pensamento lógico, não consegue, hoje entender. Por exemplo, uma pessoa gorda, então uma pessoa rica, nós não vemos. Hoje o nosso padrão de beleza mudou completamente, A pessoa deve ser magra e ter um peso X, conseguir vestir um número tal para ser considerado bonito ou bonita, Mas vamos lá, esse anjo, esse enviado de Deus, era então uma figura não de asas, mas uma figura como nós. E o que o Espiritismo diz? É uma pessoa desencarnada, geralmente aparecia em forma masculina, porque diante do patriarcalismo hebraico se teria autoridade na aparição de um homem, não de uma mulher. Hoje não, hoje nesse aspecto não se tem mais esse tipo de visão. E ficou ali, esse espírito apareceu e ainda hoje são fenômenos possíveis de ocorrerem. Não só o da cura, mas de um agênere. De nós vermos, pode ser por dias, pode ser por algum tempo. Vermos um espírito, caminharmos ao lado desse espírito, sermos ajudados ou prejudicados por esse espírito e parecer que nós estivemos na frente de uma pessoa encarnada, de um homem ou de uma mulher encarnada, de um jovem, de uma criança, de um idoso, de uma idosa. E nós vamos, usando aquela expressão popular, jurar de pé juntos que era uma pessoa. Só vamos dizer que não
no momento em que nós estivermos, né, vendo, como no caso do jovem que ajudou ao jovem Tobias, desaparecer na frente de todos. Aí vamos dizer, este é um fenômeno que não poderá ser considerado uma alucinação coletiva, porque outras pessoas viram, e antes de outras pessoas viram, o jovem Tobias ainda trouxe aqui o fel de um peixe que auxiliou na cura da cegueira do meu pai. Não temos aí o porquê dizer de uma alucinação coletiva. Isso é um ponto que nós precisamos estar pensando bem. Vamos seguir com os estudos então. Passando destas tradições escritas e autenticadas pelo autor da Bíblia, façamos obra com outras inéditas, que poderão ser autenticadas. No Brasil e em Portugal, de cujos usos e costumes temos maior conhecimento, encontra-se espalhada por todas as camadas sociais a crença nas almas do outro mundo, firmada em fatos presenciados por pessoas respeitáveis. Em Portugal, as lendas e narrativas do ilustre Alexandre Herculano as atestam. No Brasil, quase não há uma família, dizia o erudito Dr. Manuel Soares da Silva Bezerra, que não tenha um fato a referir da aparição de mortos. E aqui, nesse parágrafo, uma curiosidade, eu nada li da literatura do Alexandre Herculano para poder avaliar por mim, né, pelos conhecimentos até então adquiridos, e ter alguma percepção. Mas o próprio Herculano Pires, o filósofo, existencialista, espiritualista espírita Herculano Pires, dizia ser, ter vivido em uma vida passada como o literato português Alexandre Herculano. Esse fato tem aí, uma informação que Bezerra de Menezes traz, eu realmente não sabia, de que as lendas e narrativas do Alexandre Herculano atestam essa crença, daquele povo em relação à manifestação das almas dos mortos. Quem conheceu o Herculano Pires, como a Heloísa Pires, a filha dele, fala um pouco sobre essa questão, ela não deixa assim taxativo. Olha, o Herculano Pires foi o Alexandre Herculano, mas ela dizia que ele tinha intuições, ele tinha percepções e ele considerava algo verídico. Mas não temos também nenhuma comunicação por diversos médiuns, ou por um médium bem seguro do espírito Herculano Pires dizendo isso. E por outro lado, o que isso iria acrescentar, não é? Eu só iria dizer que aquele espírito, ele fez um programa progressivo aí em relação à crença nas almas, do outro mundo, e como Herculano Pires ele veio trazendo um pensamento filosófico muito embasado e complementando estudos espíritas, enquanto na figura do José Herculano Pires. E quanto ao nome, se alguém falar, mas Léo, as curiosidades nós temos que ver que José Herculano Pires e o outro Alexandre Herculano, olha o nome Herculano aí. Bom, coincidências, não necessariamente. Mas nada nunca é coincidência. Bom, vamos ter cuidado, Essas expressões nunca, sempre, jamais, Será que essa regra também não tem exceção, na doutrina espírita, no sentido de que não há coincidência? Será que não pode haver? E aí ele fala também, do erudito doutor Manuel Soares da Silva Bezerra,
que não tenha um fato referido à aparição de mortos, né? Falando em relação a uma família. Não há uma família brasileira que não tenha um fato referido à aparição de mortos. Não digo que todas, não vamos generalizar, mas grande parte das famílias brasileiras realmente relatam alguns casos, né, da aparição de pessoas de sua família já mortas. Daremos aqui, continua Bezerra de Menezes, alguns dos muitos que conhecemos. Dona Maria Cândida de Lacerda Machado, senhora tão distinta pela inteligência como por virtudes, que viveu na boa sociedade do Rio de Janeiro, tinha em São Paulo, estudando na Faculdade de Direito, o filho de seu primeiro matrimônio. Um dia, recebeu carta do moço que se achava de perfeita saúde. E na noite desse mesmo dia, ao apagar a vela para dormir, ouviu distintamente o som da queda de pesado castiçal de prata pousado sobre uma mesa, a alguma distância da cama. Acreditando que gatos ou ratos lançaram abaixo o estimado objeto, acordou o marido, que, acendendo a vela, viu com ela o castiçal em seu lugar. Foi sonho, disse ele. Não, que eu estava acordada, respondeu a senhora. E, depois de longa discussão, apagaram de novo a vela e voltaram à cama. Imediatamente fere-lhe os ouvidos o som da queda do castiçal, ao que acudiu o homem, dizendo, agora sim, garanto que caiu. Acesa a vela, foram surpreendidos com a presença do castiçal no seu lugar. Muito tempo levaram em conjecturar, até que resolveram repousar. Deu-se então um fato singular para a senhora ainda acordada, enquanto o marido já dormia. Certa mão deslizou doce e amavelmente pela testa de Dona Maria, e tomando-lhe os bastos e longos cabelos soltos, correu por eles até as portas. É meu filho que vem dar sinal de ter morrido, exclamou a angustiada senhora. Reconheci-lhe a mão, fazendo com meus cabelos o que sempre foi seu gosto. É ele. E não houve como dissuadi-la daquela ideia, nem durante o resto da noite, que levou a prantear o filho, nem no dia seguinte, quando famílias amigas acudiam a convencê-la de que era infundado seu juízo à vista da carta que dava ao moço de perfeita saúde. Entre os que foram visitá-la figuraram os doutores Mariano José Machado e Joaquim Pinto Neto Machado, respeitáveis médicos que nos deram a notícia do fato no mesmo dia. 2 ou 3 dias depois chegou o vapor de Santos, única via célere de então, entre a corte e a província de São Paulo, e por ele veio a notícia da morte do jovem, colhido por uma enfermidade, exatamente no dia em que foi aqui recebida sua carta. Então aqui nós vemos o fenômeno do que Ernesto Bolzano chama de fenômenos psíquicos no momento da morte. É um título de um dos livros, né, desse pesquisador, que eu recomendo, Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte, onde quando nós estudamos esta obra, nós começamos a compreender e a não temer determinados fenômenos como esse, de um barulho de um castiçal caindo, mas na verdade não caiu. De uma vela que se acende, mas na verdade não foi acesa. E aí se pergunta, né? Mas o castiçal não foi sonho? E aí quando ele escuta também, ele diz que não, porque confiamos, fomos ensinados e educados a confiarmos nos nossos sentidos. E aqui no Ocidente, educados a confiar nos nossos sentidos, automaticamente nós vamos fazer o quê? Se eu ouvi, é real. Então outra pessoa viu e ouviu, é real. Mas quando a mãe sente a mão do menino fazendo com ela exatamente o gesto, a forma, né, gestual de como ele acariciava os cabelos da mãe, né, e a mãe entra em um choque, né, de que o filho morreu, e ela diz, né, é meu filho que me vem dar sinal de ter morrido.
exclamou a angustiada senhora. Reconheci-lhe a mão, fazendo com meus cabelos o que sempre foi seu gosto, é ele. E aí nós temos dentro dos fenômenos, né, espíritas, né, dos fenômenos mediúnicos que o espiritismo estuda, essa questão de que nem sempre todos os barulhos ouvidos em uma casa ou movimento de objetos sem ação humana são de espíritos ruins. Não quer dizer que ali estava um obsessor. Ali foi um momento, foi um episódio mediúnico necessário para que aquele filho avisasse de sua morte. Apesar da carta que ele estava em perfeita saúde, mas algo aconteceu, né? E que ele veio a falecer. Uma enfermidade que surgiu. Como as correspondências demoravam a chegar e demorando-se a chegar, fala-se que a enfermidade e a morte dele ocorreu justamente no dia em que a carta foi recebida. Hoje não, né? Se a pessoa tem um sonho desses, imediatamente se sabe, né? Praticamente no outro dia, imediatamente diante da demora de antes. Passou-se a noite, teve-se um sonho ou uma visão de que alguém estava ali e a sensação de que alguém morreu. No outro dia, ou a depender de que parente está online numa rede social hoje, a pessoa se comunica e fica sabendo, né, da notícia triste no caso. E isso diz, né, de que a morte é apenas uma passagem de uma dimensão para outra e que, quando compreendemos espiriticamente, nós não nos desesperamos com a morte. Vamos orar para encerrarmos esse estudo de hoje. Deus, Senhor nosso, estamos agradecidos por este momento de estudo. Que o Senhor abençoe a todos nós, abençoe a cada família aqui representada e que esses esclarecimentos possam servir para que a cada vez mais nossos corações, nossas almas se acalmem e se confortem diante de passagens de entes queridos nossos, a fim de que nosso desespero não prejudique primeiramente a nós próprios e nem a outros. Estes mesmos parentes que no além possam estar recebendo esses pensamentos desesperadores, que eles recebam de nós o carinho, as lembranças amorosas dos bons momentos vividos aqui na Terra. Assim seja. Muita paz a todos. Deus a todos abençoe. Uma boa noite.